mostra na Bíblia o nome de uma cidade que Deus chama de menina dos olhos dele. Não é Jacareí, nem São José, nem São Paulo, nem Petrópolis. A única cidade que está na Bíblia que Deus ama e que é menina dos olhos de Deus é Jerusalém. Não é problema meu. Agora, quando nós conhecemos um pouco mais o povo hebreu, nós entendemos mais do amor de Deus. Porque o povo difícil de se amar. Primeira coisa, eu vou falar a frase de um judeu que foi o que me deu o passeio de helicóptero. Ele é judeu, casado com uma brasileira. E ele falou, o povo porco é o povo judeu. Eu falei, cara... Aí eu parei para pensar. E eu fiz uma prova essa semana. Porque eu falei isso para a Robertana, que isso, Apê? Eu sempre achei que o judeu era limpinho. Eu falei, bom, é limpinho o judeu multimilionário que tem dinheiro para pagar um monte de empregado. Falei, Rob, há 1 ano atrás, quantos filhos você tinha? 1. Sua casa era mais limpa 1 ano atrás ou agora? Não, há 1 ano atrás. Falei, entendeu? O judeu tem um monte de filhos. Você acha que a mulher vai ficar preocupada em ficar limpando a casa? Você já notou que foto de judeu, como disse o pastor Pedro, que nós vamos apresentar, é sempre em preto e branco? Se ele for ortodoxo, não tem. É preto, é camisa branca e calça preta. E as meninas, saia preta e camisa branca. Por que isso? É mais barato comprar. E não dá briga. Ah, eu quero azul. Não, todo mundo de branco e preto. Acabou, não tem confusão. E um povo que você fala, como Deus ama um povo que virou as costas para ele tantas vezes. Só que ao invés de criticar esse povo, você tem que entender quantas vezes eu e você viramos as costas para Deus. E virar as costas para Deus não é amaldiçoar a cruz, cuspir na Bíblia. É simplesmente todas as vezes que Deus manda você amar alguém, você não amar. Simplesmente todas as vezes que Deus manda você perdoar alguém, você não perdoar. Você está virando as costas para Deus. Há mais de 25 anos, o mestre Cipriano e a pastora Doroti receberam uma palavra de um profeta chamado João Batista. E nessa palavra tinha uma bandeira de Israel. Em Jerusalém, ou melhor, em Israel, eles receberam o nome do ministério e tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Lá no Monte Carmelo, mais especificamente, eles receberam a direção e a confirmação de que esse ministério se chamaria Ministério Jesus Cristo. Afinal de contas, lá em Lucas capítulo 2, quando Simeão apresenta Jesus ali no templo, Simeão diz, meus olhos já podem se alegrar e o Senhor pode me levar, porque meus olhos já viram o Consolador de Israel, ou seja, Jesus Cristo. Depois de todo esse tempo, finalmente uma equipe daqui saiu para Jerusalém no dia 14 de agosto desse ano. No dia 15 de agosto, nós chegamos ao aeroporto de Tel Aviv, mais conhecido como Ben Gurion. Para que você tenha a experiência, um dia você vai descer por essas rampas chegando. Se você já foi a algum aeroporto, normalmente você não chega num lugar com um corredor tão aberto. Mesmo aqui em São Paulo, ou no Charles de Gaulle, em Paris, você não tem um lugar tão amplo assim. Por que esse aeroporto foi feito dessa maneira? Com o objetivo de trazer milhões de judeus de volta para casa. E abrir as portas para as nações que os abençoam. No dia 16, nós pegamos um ônibus, dia 15, chegamos 4 e pouco da tarde, fomos até Tiberíades, mais conhecido pelo Mar da Galileia, né? E no dia 16 acordamos com esse pôr do sol ali em Tiberíades, à beira do Mar da Galileia. Agora nós pegamos o ônibus e fomos para o Mar da Galileia, que é de ali no ônibus. Então, naquele dia, naquele barco, a gente estava lá, o tio José estava falando umas palavras, tudo, e ele teve uma visão comigo. Ele viu 2 anjos atrás de mim, ele viu que minhas línguas iam mudar. E minha mãe viu que minhas línguas nunca mais ficaram do mesmo jeito. Eu mudei completamente minhas línguas e minha visão. Eu comecei a ver Jesus de uma maneira diferente. Qualquer lugar que eu ia, eu sabia se Jesus
já passou por ali em carne e osso ou não. No Getsemane, a gente estava lá e falaram assim: ah, Jesus passou por aqui. Eu sabia onde Jesus tinha ido, porque Deus tinha me mostrado. E eu creio em Deus. E eu sei que Deus pode me mostrar onde Jesus passou e o que Ele fez. E Ele me disse que eu posso fazer muito mais. Então, depois daquele dia, Deus mudou minha vida completamente. Ele mudou meus olhos e minha boca. Ele mudou tudo dentro de mim. O que é para fazer? Eles tinham que ter espetado. Pergunta lá se eles ligaram o áudio. É para falar aqui? Não sei aonde você vai falar isso. Não congela, não. Você tem que... Queridos, tem um áudio no vídeo. Vocês colocaram? Foi? Não foi? Ah, esse é um videozinho. Esse é um videozinho do Mar da Galileia. Agora precisamos do áudio. Foi espetado o áudio aí em cima, queridos, como foi? Armando, está aberto o áudio? Então vamos lá, queridos, por favor, muita atenção ao regente do coro. Não tem o áudio. Vamos lá mais uma vez. Está espetado o áudio aí, queridos? Correndo, Felipe. Gente, quem viu o meu vídeo, a minha live de helicóptero? Você sabe qual é a pior coisa de um homem? É estar num helicóptero sobrevoando o deserto da Judéia, sua mulher ligar e falar: onde você está? O resto eu conto amanhã. O que essa mulher pediu para eu fazer em cima do coisa? Aí, Jesus me acuda, o que a gente faz com uma mulher? Amanhã, amo muito minha família. Nós tínhamos hora, estávamos todos no aeroporto esperando. Sim. E aí o líder lá, o dono da agência, falou assim: eles já pousaram. E nisso, eu olho no Facebook o Maurício com live ao vivo. Eu falei: como que já pousaram? Ele estava querendo me acalmar. Aí eu liguei para ele: onde você está? Aí eu falei: vem para cá agora. Ele só se foi trasladado. Então vamos aí, muita atenção, gente. Isso aqui é uma parte muito séria da nossa viagem, onde oramos pelo Brasil, no Mar da Galileia. O outro não tem áudio, queridos, fica tranquilo. É o próximo que tem áudio. Esse aí não tem áudio. Tá? Agora esse tem áudio. Você viu que Israel é um lugar divertido para você estar, né? Alguém compenetrado tentando hastear a bandeira e um cara atrás. Pode subir, obrigado, Benjamin. Deus abençoe, vai trabalhar. Eu, né? Agora. Aí. Gente, eu me senti assim num ambiente muito familiar, porque eles se cumprimentam com shalom, né? Então, shalom, shalom. E eu sou imensamente grata a Deus por ter ido a Israel, porque literalmente foi um presente de Deus para mim, né? Primeiro, porque assim, eu sempre via as caravanas, via o preço e achava muito assim caro. Daí falei: não é o momento, né? E estava descansada quanto a isso. E esse ano tinha um processo meu na prefeitura que já estava aprovada, mas estava demorando muito para sair. Daí o Eric, aqui na intercessão, ele falou para mim: olha, tem um processo seu na justiça que assim que está presa, mas Deus liberou agora. Então por isso fui atrás disso, né? E fui lá na prefeitura e realmente estava preso mesmo. Eles esqueceram de mandar o papel, ou não sei o que aconteceu. Daí, naquele dia, foi liberado o papel, eles mandaram, né, e foi liberado o dinheiro. Se eu não tivesse ido, ia perder esse dinheiro, porque depois de 30 dias eles arquivam. Então, eu ganhei esse presente de Deus, porque consegui ir para Israel com esse dinheiro e sobrou um pouquinho mais para comprar algumas coisas, né? Amém?
E foi um presente de Deus também, porque no dia que eu pisei os pés em Israel, foi a data do meu aniversário, né? A gente estava todos estavam muito cansados, cara amassada, né? Assim, e a gente estava jantando. E de repente veio o apóstolo Maurício, a apóstola Lúcia, né? Com 4 pedaços de bolo lá do restaurante, né? E veio cantando parabéns para mim e oraram por mim. Ó, gente, não repare na cara amassada, por favor. Daí foi um ato tão simples, mas muito significativo para mim, porque é a primeira vez que eu estava comemorando meu aniversário, longe dos meus familiares, sempre tinha pelo menos algum representante da minha família, e fora da nação, né? Então foi muito bom sentir as pessoas como família para mim, tá? E mais 2 coisas que aconteceram comigo, que assim, para mim foi assim, todo momento Deus falou muito comigo. Mas eu vou citar 2 coisas. Uma é do batismo que nós fizemos lá, né? Há 4 ou 5 anos atrás, eu tive um sonho que eu estava sendo batizado pelo apóstolo Joseir e pelo apóstolo Maurício. E eu fui batizada, só que eu não encontrava mais pé, assim, chão, depois de ser batizada, né? Daí depois eu fui mergulhando até alcançar outro lugar. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter batismo, falei, eu vou ser batizada. Eu acho que o meu assim, eu preciso renunciar a muitas coisas, eu tenho dificuldade realmente de ir para a cruz. E Deus tem me falado muito sobre isso, né? Então, eu creio que uma porta se abriu nesse momento que eu fui batizada. Assim, foi muito marcante para mim esse momento, né? Assim, muitas pessoas perguntaram, por que você vai se batizar antes, né, de ir lá, né? Ah, mas eu quero sim, porque eu sinto que eu preciso realmente renunciar a muitas coisas, né? E o meu ego precisa morrer também. Então, esse momento foi muito marcante para mim. Outro momento foi na torre... Maria, aproveitando esse momento, volta lá. Uma pessoa, que era a pastora Thalita, que ela está ali abraçando o marido dela, ela foi batizada realmente, porque ela só tinha sido batizada por aspersão. Então, ela pediu, que Deus tinha revelado para ela que ela queria ser batizada. Então, ela foi batizada. Os outros confirmaram o batismo, né? E depois nós todos, tem uma foto que nós estamos todos de mão dada, nós fizemos os 7 batismos de Naamã, né? Então nós todos mergulhamos 7 vezes e fomos renunciando dentro dos 7 Espíritos de Deus, nós fomos renunciando aquilo que impedia de receber o temor, a sabedoria, a fortaleza. Então, quando você viu a foto no Facebook, não é que todos se batizaram, né? Nós fizemos o batismo de Naamã. Pode continuar. Outro momento que Deus falou muito comigo foi na torre de oração, quando nós começamos a orar por Israel. Daí Deus começou a falar comigo assim, que antes de eu ir para Israel, assim, eu estava sendo atacado em todas as áreas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né? E uma das áreas foi que assim, surgiu um sentimento muito de falta de proteção, né, de falta de cobertura e de como se o chão tivesse se abrindo, como se não tivesse chão, né? Isso, em parte, devido à morte do meu pai, tudo bem, mas estava sendo muito forte 2 semanas antes, né? Daí Deus começou a falar para mim, olha, Israel, o meu povo se sente assim, sem a cobertura minha e sem o alicerce. Porque eles se afastaram de mim, eles recusaram o meu amor, recusaram o meu Filho Jesus Cristo, né? E eles não conseguem ver o meu amor atraindo eles, a cada um deles, livrando-os de tantas guerras, de tantas coisas, né? Daí Deus começou a falar para mim, olha, começa a profetizar sobre o povo de Israel, a paternidade de Deus, começa a profetizar sobre Israel, o alicerce que é Jesus Cristo, a rocha que é Jesus Cristo, começa a profetizar, desculpe gente, o amor, estou começando a ficar emocionada, mas assim, começa a profetizar o amor de Deus sobre a vida deles, o meu amor sobre a vida deles, né? E assim...
Eu só sei que eu comecei a profetizar e comecei a sentir um amor muito grande por eles, né? E eu saio de lá com um amor a Israel que eu nunca tive antes, na verdade, né? E assim, para mim foi uma bênção para mim. Todo momento, eu agradeço a Deus pelos momentos que eu estive lá. E assim, tanto no natural como no espiritual, que eu recebi muito. Amém? Bom, eu comentei com os apóstolos que quando eu era criança, meu pai falava muito de Israel. E eu não tinha compreensão. Ele lia muita coisa sobre o povo judeu, o antissemitismo, sionismo. E naquele tempo eu não entendia. E aí, quando foi anunciada a viagem, veio no meu coração muito forte: você vai. Aí eu fui falar com a Mary, falei: Mary, eu senti uma vontade de ir. Ela falou: eu também. Falei: então vamos ver os recursos que nós temos, né? E eu também passei por um milagre financeiro para estar em Israel. Mas quando Deus fala: você vai, Ele já tem um recurso, é só você confiar e ir atrás. E aí eu cheguei lá, em Israel, aí tá, eu amo Israel. E aí o amor começou a ser ativado com memória da infância. Foi muito interessante. E os lugares que a gente passava, isso ia aumentando. Tinha lugar que você não conseguia parar de chorar o tempo todo. É impressionante isso, né? Não aconteceu só comigo, aconteceu com o grupo todo. E num museu que nós visitamos, é um museu recente, ele é um museu interativo. Quando eles começaram a falar, e foi um museu muito, muito interessante a história, né? Eu comecei a lembrar das coisas, pessoas que eles mostravam que eu conhecia por filmes, por livros. Falei: nossa, essa pessoa fez isso com um entendimento diferente. E essa família aí, os Tembum, eles oraram 100 anos por Israel, pela restituição do território de Israel. Cada pessoa que nascia dessa família, eles iam renovando a oração, passando para os próximos que vinham o amor e clamando a Deus que Israel se estabelecesse como nação. E eles não viram, eles morreram, esse pessoal antigo, mas a oração deles foi ouvida. Então, são coisas assim, não é um passado recente, né? São coisas que 100 anos. Então, a gente fica... o contato com isso mexeu muito comigo. As outras pessoas que tinham lá, Moshe Dayan, eu ouvi tanto na minha infância falar de Moshe Dayan, pode ser que alguns aqui também tenham ouvido falar. Quando eu soube da história, como ele chegou, onde ele chegou, foi muito, muito, muito impactante para mim. Então, eu trouxe o livro desse museu, a gente ganha, você recebe a pulseira deles, Amigos de Sião. Então, esse passeio, que para mim, inicialmente era um passeio, depois eu entendi profeticamente o que Deus tinha para mim lá. Eu fui ativada no amor por Israel, por aquele povo. Muitas pessoas vão para lá, que eu já ouvi, e fala das ruas que eles andaram, das coisas que eles viram, mas eu não vi pessoas lá transmitindo com o amor que eu vi essas pessoas específicas, em lugares específicos, o Senhor, desde Abraão, chamando pessoas que vão confirmar o povo dele, vão ajudar o povo dele a sobreviver, porque nunca houve uma nação tão destruída em toda a humanidade e reconstruída. E isto é Israel. E até hoje tem pessoas específicas em Israel, em lugares específicos que estão batalhando. São pessoas remanescentes, anônimos, mas estão lá. Então, isso foi muito impactante para mim, estar lá e presenciar tudo isso. Nesse museu, quando ela falou, né, que desde Abraão, eles vão contando a história de todos que disseram para Deus: eis-me aqui. Então, Abraão disse: eis-me aqui, Moisés disse: eis-me aqui, vai indo, até chegar nessas pessoas mais recentes,
que falaram para Deus, eis-me aqui. Então, pessoas que são cristãos, que não são judeus e que ajudaram o povo judeu. Eles contam a história de um cônsul japonês que ele salvou mais de 100 mil judeus, distribuindo visto e passaporte em branco para salvá-los nos trens da morte. Então, assim, é muito impactante. Daí eles perguntam no final para você, e você? Então, aquele boné está escrito, Here am I. Então, eis-me aqui, né? Então, é de você falar, eis-me aqui, Senhor. Será que você diz, eis-me aqui, Senhor, para amar o povo e ajudar o povo judeu? Né? Foi muito forte mesmo, esse museu. E esses são os líderes. Ele é da torre de oração. O boné lá, Here am I, eis-me aqui. E esses são os líderes da torre. E aquela do lado é a guia Madelon, que ela é brasileira, mas mora há 22 anos lá, tem 2 filhas, casada com um judeu. Só mais uma coisa que me impactou muito também, que desse remanescente, a grande maioria que eu encontrei lá são brasileiros. Aleluia. É tremendo você ver. Essa Madelon, essa moça foi a nossa guia. Quando ela começou a falar das coisas, mostrar, isso aqui, ela pegava a Bíblia e ela abria e falava, porque na passagem tal está escrito isso. Eu cutuquei o pessoal que estava comigo e falei, essa moça tem alguma coisa diferente. Ela não fala como uma guia simplesmente, ela tem algo mais. E aí comecei a ficar mais perto dela para entender. De fato, ela é uma filha de Deus, mas lá ela trabalha como uma guia. Só que ela prega o evangelho para tudo quanto é a raça que vai lá. Então, assim, o Brasil tem gente lá que é remanescente, está no lugar certo, na hora certa, escolhida por Deus. Quem sabe você não é um desses. Sobre ir para lá? Shabbat Shalom. Do contrário da Ruth, que foi ativada, eu já amava Israel desde que eu aceitei Jesus, através da pastora e do mestre. A gente aprendeu a amar, a gente aprendeu a orar, a gente aprendeu a vivenciar as festas bíblicas que não eram dos judeus, eram de Deus, as danças. Então a gente sempre celebrou e sempre teve esse amor de orar, de interceder, de saber que Abraão não foi escolhido, né? Ele foi constituído, né? O povo foi constituído através de Abraão. Então a gente sempre teve essa paixão. E era uma promessa que estava ali, que eu sabia que era minha, assim, que não sabia quando, mas estava ali. Sabe quando você tem uma promessa que você sabe que Deus vai te dar, mas você sabe que está guardado, mas está longe. E daí, quando chegou, eu fiquei igual aquele versículo que fala, né, que quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficaram como os que sonham. Né? E até hoje eu ainda não consegui. Do que você vai falar? Eu falei, eu não sei, porque eu ainda não voltei à realidade. Porque você chegar a ver um sonho realizado de uma coisa dessa é muito forte. Né? E aí andar pelas ruas de Jerusalém, e você ver o povo que você intercedia, de você orar em cima das muralhas, de você estar no Getsemane, onde você sabe que Jesus passou, de você poder estar no mar da Galileia, da multiplicação, Jesus andando ali, você está naquele lugar, a atmosfera é diferente. E não era só um passeio, né? Porque tinha as ministrações que os apóstolos faziam e que te trazia a realidade espiritual para a sua vida. Não é algo histórico da Bíblia, mas é uma realidade para nós. Subir no Monte Carmelo, lá dos 400 de Baal, você lembra das guerras que você passa na tua casa, quando eles oraram contra o espírito de feitiçaria, levantando, repreendendo esse espírito contra nós, contra a igreja, né? E você vivenciando tudo aquilo naquele lugar e olhando aquelas paisagens, aquele povo que foi fiel a Deus, né? O Espírito Santo vai te tocando, o Espírito Santo vai te movendo, e parece assim que Deus aqui sussurrava. E lá parecia que Deus gritava, parecia que Deus se movia dentro de você de uma forma intensa, de uma forma que eu nunca ouvi. Você estava tomando banho, você estava chorando, as lágrimas saíam, você ouvia a voz de Deus, você sentia o Espírito Santo se movendo de uma forma diferente em você. Você viu Deus quase gritando, se movendo, é algo muito novo, assim, diferente de você poder ver. Eu vi o meu primeiro pastor. Aí depois eu junto com o apóstolo, que é agora o meu pastor, e aí você vê toda a sua vida, a trajetória na presença de Deus, tudo que você já passou, né? E você fala, Deus, estou vivenciando tudo isso mesmo? Que presente que é esse que o Senhor dá? Né? Não é um passeio para uma terra diferente, é uma expedição para você poder vivenciar as promessas de Deus, receber as bênçãos e poder ser bênção para aquela nação que Deus constituiu, né? E aí, daí várias coisas que Deus se moveu, mexeu nesse museu interativo,
Não tem como não chorar, não tem como Deus mover em você a paixão, o amor pelo povo dele. Né? E aí a coisa que mais me frustrou, fiquei brava, que eu passei mal no último dia, que é uma pressão. E aí eu falei, não, eu vou ficar aqui, vou me recuperar, porque eu quero ir para o sepulcro, eu quero ver o sepulcro. E o apóstolo, vem aqui, eu não quero, que eu queria me recuperar para ir lá ver. Eu falei, não, já fui em todos os lugares, Espírito Santo falando o tempo todo, dormindo, de madrugada, no avião, tomando banho. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Ele vem tirar foto? Eu não quero. Ele vem. Aí quando eu desci, daí eu falei assim, não, Pia, porque eu queria ir lá no sepulcro. Mas é aqui. Eu aqui, nesse lugar. Não tem nada nesse lugar, esse pedacinho aqui. Ele não vai lá, tira foto com a plaquinha, né, de que ele não está ali. Eu falei, mas coisa chata, nem queria. Ele vem, fica perto da porta, vou tirar uma foto. Eu fiquei sorriso amarelo assim, eu falei, e eu saí frustrado. Eu falei, Deus, o Senhor falou tanto comigo, chega aqui, não sinto a presença, esse lugar nem é bonito, um lugar, não senti tua presença. Aí que o Espírito Santo falou, mas filha, você não vai sentir minha presença ali mesmo, eu não estou mais ali, eu estou habitando em você, eu estou se movendo em você, eu estou falando com você, tem coisas que eu estou te mostrando, tem coisas que você vai falar para as crianças, tem coisas que eu vou mover em outras pessoas, então esquece, não vai me sentir a minha presença ali mesmo, eu estou em você agora, é ali que eu estou me movendo, é ali que eu estou vivendo. Né? Então, assim, foi algo que... São tantas coisas que, aos pouquinhos, eu vou mostrando foto, eu vou comentando para vocês, porque não tem algo específico. Deus se movimentou, Deus falou, Deus trabalhou do início ao final, e ainda está. Eu ainda estou como os que sonham, ainda não acordei desse sonho, dessa realidade. E eu profetizo em nome de Jesus, que do mesmo milagre que eu experimentei, que eu não tinha condições de ir, Deus levantou pessoas fiéis e amadas, muito amadas, com que eu pudesse ir ali. Eu declaro que você também vai poder ir lá e vai orar pelo povo de Deus, porque Deus vai trazer esse milagre para a sua vida. Por mais distante que você ache que isso pode ser, Deus vai trazer para você. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Lili empolgou tanto que esqueceu. Vocês viram que ela falou que não ia falar nada na reunião. Não vou falar nada, tá bom. Eu esqueci de tirar a foto dela do túmulo lá. Chegou uma hora que eu mandei trancar ela no túmulo. Eu falei, deixa ela trancada aqui. Todo mundo lá embaixo no túmulo e ela lá em cima. Vem, Lília. Não, eu quero ir no túmulo. Eu falei, mas o túmulo é aqui. E o cara explicando o que aconteceu, por quê. E uma das experiências do Benjamin foi no túmulo, porque quando ele foi pela primeira vez, há 8 anos atrás, um dos únicos lugares que nós fomos visitar assim foi o túmulo. E na hora que nós chegamos lá, tinha uma placa escrito, não abre hoje. E eu me lembro até agora, ele cabeludinho, olhando assim, o que significa? Aí a doutora Neuza com aquela cara, como é que eu vou dizer para ele que não... Ela foi lá e falou, eu te trago amanhã. E não estava no nosso programa, ela mudou tudo, falou, eu vou trazer. E ela deu uma aula para ele lá no túmulo, e era a única coisa que ele lembrava de Israel. Só que a coisa que ele mais lembrava era o lugar onde ela deu a aula, porque como é muito quente, ela deu aula dentro da loja, só que a loja caiu, desmoronou, e o cara estava dando aula sobre isso, que aquele lugar desmorona, cai algumas pedras, né? Então tem terremoto, tudo, então é a Lilian sentada no lugar, foi tomara que caia também, porque não sai daí para vir ver o túmulo, gente, que coisa. Esse é um lugar que nós mudamos e tivemos que pagar $25 a mais. A gente só pôs as fotos da prensa do azeite para você ver como era feito. Aqui é a bolsa onde se colocava a azeitona, tá? Aqui é a pedra onde se coloca para fazer o peso e vai aumentando o peso. E são 3 prensas do azeite. A primeira, segunda e a terceira. A última é para fazer sabão, essas coisas. A segunda é para se comercializar, e a primeira do Senhor, que é do óleo do templo, tá? Que é o óleo da unção, que é o primeiro óleo, tá? Aqui é uma foto histórica no Mar Morto, seres saindo do mar. Não era para estar essa foto aí, né? Gente, é muita glória, deixa eu passar. E aqui no Getsemane, onde a Lilian não quis descer lá. Não, aqui é já o Getsemane, pronto, é seu. Cada um está falando uma coisa, né? Porque senão todo mundo vai falar a mesma coisa, mas aí no jardim do Getsemane foi muito forte, foi 2 momentos muito fortes. Eu comecei a chorar muito, porque eu me lembrei daquela imagem do filme
do Mel Gibson, quando Jesus ajoelha no jardim de Getsêmani e Satanás começa a perguntar para ele: quem é seu pai? Quem é seu pai? E uma pessoa tinha falado para mim um tempo atrás assim: eu sou filha de Deus, como um pai pode permitir que eu passe por isso? E aí Deus começou a falar, né, que Jesus passou por aquele momento e ele era filho, né, amado, e mesmo assim ele deixou que ele passasse, ele teve que passar. Então tem certas coisas que a gente tem que passar. E aí foi cada um para uma árvore e começou a orar, e assim, foi muito forte, né, a presença de Deus ali no jardim, de saber que foi aquele momento de oração, aquele momento tão forte de Jesus. Então, esse no jardim do Getsemane foi muito forte. Nós tivemos todas as experiências possíveis, tem muitas outras coisas que não daria para registrar aí, senão a gente ia ficar até meia-noite hoje, mas uma das coisas mais legais foi no final, a gente revê o nosso primeiro pastor, o pastor Waldner, foi o meu primeiro pastor, tá? E ele continuou mesmo, só que como alguns aqui, uns quilos a mais, né? Mais ungido, tem mais unção, né? A Vânia, que acabou de fazer 50 anos, né, essa cara de menina ainda, né? Agora ela chama Hannah, porque Vânia é o nome de homem em Israel. Essa é a Magda. Eu estava tão emocionado que eu não peguei a foto de frente. Eu peguei a irmã abraçando a Lúcia, tá? A irmã Ana. Dá para diminuir as luzes aqui, por favor? Senão a irmã Ana fica sem cara, gente. Aí, agora tá melhor, vamos diminuindo. Essa é a mãe do pastor Waldner, foi quem orou pelo meu pai, para ele entregar a vida para Jesus, e quem orou por mim dentro do ônibus, para eu entregar a vida para Jesus. Então, ela é a minha parteira, é a mulher que me pariu. Pois é, eu errei, mas tudo bem. Aqui eu pedi para o apóstolo Joseir e a apóstola Lúcia orarem. Esse é o Waldner, a Magda, a Radassa, a filha deles que nasceu em Israel, tá? Nós oramos por eles. Aí nós oramos pelos pais, pelo pastor João e a irmã Ana, tá? Esse é o pastor Pedro. Eu não tenho uma foto aqui do filho mais velho do Waldner, que é o Felipe, que lá agora chama Davi, tá? Que está no exército. O pastor Pedro deu uma aula para nós tremendo. Ele é o pastor da Madelon, que é a nossa guia, e ele é o pastor que cuida da Beit Emanuel. Ele nasceu aqui em Cruzeiro, e a irmã Ana nasceu em Jacareí e eu nasci em Taubaté. Nós três comprovamos que não há capital do vale. Tivemos que ir a Jerusalém. Lá em Israel, tive que aguentar né, para isso. provar de norte a sul do vale, não há. E ele, um cara muito bacana, e ele tem muitos testemunhos. Um deles é de uma moça chamada Raquel, é isso, Raquel, o nome dela? Filha de um rabino, tá? Então pense num rabino ultra-ortodoxo, casa sua filha obrigado, aqueles casamentos arranjados, o marido começa a espancar a menina casou aos 18 anos de idade e já quis divorciar. Quando o pai viu o estado que a filha estava e falou: minha filha vai morrer, ele permitiu que ela divorciasse e a enviou para Nova York com judeus messiânicos, com judeus ortodoxos. E eles sempre ensinaram a filha e os filhos o seguinte: se um dia você entrar numa igreja evangélica, você vai morrer. E aquela menina entrou num estado de depressão tão grande que ela pensou em cometer suicídio. E ela falou: eu vou na igreja e vou morrer. E ela foi para o culto. E lá no culto, não morria, daqui a pouco Jesus aparece para ela. E Jesus aparecia rindo e chorando ao mesmo tempo. Chorando porque ele falou para ela: eu sei o que você está sentindo. E rindo porque ela estava tendo uma experiência com ele e ela tinha ido buscá-lo. Ela se converteu. Volta para Israel e vai para a casa do pastor Pedro, lá na Beit Emanuel. Seu pai vem e fala: mande minha filha de volta para casa. Ele falou: eu não posso fazer isso porque ela é maior de idade. Ela tem 22 anos agora e ela decide o que ela vai fazer. Ela estudou alguns meses com o pastor, se tornou missionária. Vocês estão sentados? Para quem vocês acham que essa mulher prega hoje? Ela mora no Iraque e prega para muçulmanos.
Eu acho que, se você está no MCI há um tempo, já ouviu a expressão que o mestre Cipriano fala, juntios, você está entendendo. A gente tem um pastor chamado Samir Rashid. Né? Gente, o que eu usei o nome desse homem no meio dos árabes para fazer compra? Não, isso é para pastor Samir. Samir, mas Samir é árabe, pastor Samir, meu pastor Samir Rashid, e outro pastor também Rashid, né? Só que o nome dele é Zé, né? Zé Eduardo Rashid não é tão legal quanto o Samir. Gente, me deu altos descontos lá em Israel. Comprei talite barato, kipá, tudo de árabe, né? E uma coisa muito bacana, enquanto nós estávamos andando, eu virei para o apóstolo José e falei, José, a gente já está meio cansado, não dá? Vamos treinar o Benjamin e o Jonathan? Porque a coisa legal é que foram as duas famílias, a família do Joseir e a minha. O Joseir levou o primogênito dele e eu levei o meu unigênito. E os dois andando, eles ficaram no mesmo quarto. Eu falei, Joseir, vamos fazer o seguinte, vamos treinar esses dois caras e nas próximas expedições, a gente bota eles no ônibus com o povo, a gente aluga uma van, só vai profetizar e sai. É conversa de velho, né? Aquele negócio de tipo, vamos botar os meninos para trabalhar, né? E a gente fica sossegado. E eu comecei a brincar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas profetizando. Quando nós ouvimos falar, nós não tínhamos conhecido o pastor Pedro. Existe dentro da Jerusalém Velha, da Cidade Velha, um lugar chamado Christ Church, a Igreja de Cristo, que está lá desde o século XIX, antes de Jerusalém ter se tornado Israel de novo. Era Palestina. Se você estudou a história, até 1947, quando Oswaldo Aranha vota e dá o voto Minerva, Israel não era Israel, Israel não tinha terra, Israel estava espalhado pelo planeta. E ali se chamava Palestina. Tá? E Oswaldo Aranha vota, então, de 14 de maio de 1948, Israel volta à possessão daquele pedaço de terra. Só que os ingleses é que cuidavam daquele pedaço de terra. E os ingleses enviaram o maior número de missionários. Então a Christ Church está lá desde o século XIX. Fazendo o quê? Pregando exatamente o que nós pregamos. Judeus e gentios juntos. O homem que começou aquilo lá era um arquiteto. E ele construiu tanto para muçulmanos, quanto para judeus, quanto para católicos, quanto para evangélicos. No dia do seu sepultamento, tinha evangélico, católico, judeu e muçulmano, tudo juntos chorando. Os juntios juntos, por um homem que conseguiu amar as nações em nome daquele que amou a todos. Naquele lugar nós estávamos, e estava todo mundo dormindo. Benjamin dormindo no banco, todo mundo assim, e eu também. Deus falou assim, sabe por que vocês estão assim? Lá fora a gente ficou debaixo de uma parreira, o cara falou, contou a história dessa Raquel, e todo mundo assim, meu Deus. Lá dentro a mulher tentando explicar o que era aquela missão, porque aquela missão é a missão que cobre esse pastor e a Beit Emanuel em Tel Aviv. E a gente assim, Deus falou, sabe o que é isso? É um espírito que pegou a igreja evangélica para odiar os judeus tantos anos, dizendo que foram os judeus que mataram Jesus. É o mesmo espírito que fez Hitler fazer o que fez. É o mesmo espírito do Holocausto. É o mesmo espírito da Inquisição. Gente, eu não aguentei, eu levantei, comecei a pregar e exortar. E aí nós começamos a profetizar sobre a nossa guia. E Deus começou a me dar algo. Porque há mais de 25 anos, o nosso mestre, a nossa pastora falam algo. Nós precisamos amar Israel sem nos judaizar. Nós precisamos abençoar Israel e os que podem, pelo menos uma vez na vida, subir a Jerusalém. Não porque a terra de Jerusalém foi onde Jesus passou, desculpa, queridos. Eu acho que as areias das praias de Ubatuba têm mais de Jesus do que as areias do Mar da Galileia, porque já ventou tanto, a areia chegou aqui. Eu acho que as águas do rio Paraíba têm mais de Jesus do que as águas do Rio Jordão, porque já evaporou tantas vezes, gente. Então não é uma questão de ir pegar num pedaço de pedra e dizer Jesus esteve aqui, mas é ver as promessas da Bíblia. É enxergar um povo que não era povo e ver Ezequiel 37 de verdade. Um povo que estava destroçado e Deus faz um exército de novo, e um dos maiores exércitos do planeta. E esse homem pregou de uma maneira tão fabulosa, que eu virei para o Joseir e falei, Joseir, vamos enviar o Jonathan como nosso primeiro missionário da escola Shofar para morar em Tel Aviv.
E eu chamei o Jonathan, falei, você está afim? E ele falou, acabei de falar isso com a minha mãe. A mãe dele começou a chorar, o José também. Falei, pastor, você receberia o nosso missionário? Então já chamei mais 2 empresários, o pastor Rodrigo de Salto, o Tiago lá do MC São Paulo, e falei, vamos sustentá-lo 6 meses como primícias nós, para nós começarmos a enviarmos missionários para Israel. Então eu não sei quando, mas em breve o Jonathan estará sendo enviado como o primeiro aluno formado da Escola Shofar para ficar lá. E pastor Pedro em breve virá dar aula aqui e nós vamos ter esse link com Jerusalém. Para ir precisa falar inglês, né? Para ir no mínimo precisa falar inglês, tá? Se puder aprender hebraico, melhor. Demora um pouco mais, né? Em Israel tudo se transforma. Não, isso aí foi o Benjamin. Hoje a Lília falou, estava com saudade do Benjamin. Pegou no pé dela a viagem inteira. A viagem inteira eles brigaram, gente. E ano que vem eu profetizo que você também vai a Jerusalém. E só uma coisa. O filho do pastor Valdner, que o Maurício falou, Davi, que está no exército, a gente perguntou para ele assim, quantos cristãos tem na tropa que você serve? Quantos tem na tropa? Ele, 10.000 soldados. E a gente falou assim, quantos cristãos tem? Ele falou, eu sou o único. Ele é o único entre 10.000 soldados que é cristão. E esse menino, quando foi para Israel, ele estava com 8 anos, a professora prendeu ele na sala e falou que só soltava ele quando ele amaldiçoasse Yeshua. E ele ficou chorando na escola, até que a professora resolveu liberá-lo. Então é um menino que passou, né, e está lá servindo, são 3 anos no exército, ele vai fazer 1 ano agora. Então, eles lá nos deram alguns motivos para orar por Israel. Primeiro, orar pelos soldados cristãos no meio de todos os soldados, né? Que não é fácil para eles estarem ali. Outra coisa, orar pela igreja em Israel. Tem muita igreja ali para que ela se una, né? E orar pelos missionários. Tem muito missionário doente, missionário sozinho. Então, para orar pelos missionários. Então, tem várias coisas que nós precisamos estar orando e que a gente saiu de lá com uma vontade de orar mais por Israel. Nós precisamos orar mais por Israel. Uma das coisas que o pastor Pedro falou, e eu falei Alexandre porque o filho mais velho do Valdir é a cara do irmão mais novo dele. Inclusive o Alexandre estava no mesmo hotel que a gente, cuidando de um bispo que é dono de uma das repetidoras da Rede TV. Depois eu tive contato com ele, um empresário que quer ter parceria com a gente. Esse empresário ganhou 110 mil metros de terra em Alphaville, do irmão do David Onshô, e ele tem um monte de oração ali em Alphaville, que ia ser uma fábrica. O cara veio para o Brasil para montar uma fábrica coreana, e Deus falou com ele que ali era monte de oração, entregou para esse pastor, e tem lá, ele me convidou para ir uma segunda-feira orar com ele, tá? E Deus abriu muitas portas. Só que esse menino, o Alexandre, que era um adolescente quando eu me converti, hoje ele tem 40 anos de idade. E ele é o cara da Sarel, que é uma das maiores agências de operadora de turismo em Israel. E ele é o homem da mobilização em português lá. Tá? Por isso ele não pode estar no culto com a gente, mas ele mandou um shalom, ficou muito feliz. E a empresa que a gente foi, a agência lá, é a segunda maior agência de Israel. Eles têm um prédio de 8 andares em Tel Aviv, com centenas de empregados, e um dos donos é um dos sócios do Banco Safra. Um dos pequenos sócios dele é esse judeu casado com uma brasileira, que eu não sei o que aconteceu, ele viu graça em mim e me abençoou. E uma das coisas que ele me abençoou foi com isso aqui, 1 hora de voo. Isso aqui que você está vendo é a esplanada do templo. Hoje é possessão árabe. Aqui fica a porta dourada, por onde Jesus vai entrar. Aquela porta dourada que nós tínhamos lá na Carvalho de Araújo. Tá? Isso aqui é um cemitério que os árabes colocaram, porque eles disseram, judeu não passa em cemitério de árabe, então vamos colocar um cemitério porque o Messias nunca vai vir. Só que eles esquecem que a profecia vai haver um terremoto ainda, né? Isso tudo aqui é a Jerusalém nova. Você vê, tem campo de futebol, para o pessoal que gosta, tem quadra. Tá? Ali atrás é a Jerusalém velha, a cidade velha de Jerusalém. Tá? Aqui a gente já estava voltando do Mar Morto, indo de volta, porque tinha uma senhora ligando para mim. Onde você estava? Eu estou sobre Israel, estou voando em Jerusalém. Né?
vimos várias cidades, tem cidades modernas, cidades novas, tá? E nós fomos indo rumo de volta ao heliporto, que é ao lado do aeroporto Ben Gurion. Esse homem, além de ter feito isso, tá? Para nós, por exemplo, o pastor que indicou a ele, já levou 10 caravanas e nunca recebeu isso de presente. Eu não sei o que aconteceu, Deus me deu graça. E aí ele, no dia que nós estávamos esperando para voar, ele falou, pastor, volte esse ano. E Deus tinha me dado uma palavra profética. Esse ano, em novembro, faz 70 anos que Oswaldo Aranha, exatamente dia 29 de novembro, faz 70 anos que Oswaldo Aranha votou na ONU que Israel deveria voltar para sua terra. Não existe nenhuma profecia no Alcorão de que aquela terra pertence aos muçulmanos. Mas na Bíblia diz que aquela terra pertence perpetuamente a Abraão e seus descendentes. Ah, mas muçulmano também é descendente de Abraão. Correto. O único problema é que cada um é filho de uma mãe diferente. Mas no livro dos muçulmanos não existe nenhuma menção a isso. Mas na Bíblia existe a menção de que aquilo lá foi dado aos herdeiros de Abraão. Tá? E esse homem vira e fala, cara, você precisa voltar. E Deus tinha me dado uma palavra profética. Lembra da torre de oração que a gente estava orando? Antes de ir para a torre de oração, nós passamos por uma praça chamada Oswaldo Aranha. Só que essa praça Oswaldo Aranha tem um pedaço dela que é um cemitério turco-otomano. E Deus falou comigo, gente, a coisa que é em homenagem aos brasileiros é um cemitério. E o Senhor me disse, é assim que está a moral do brasileiro, é assim que está a moral da igreja brasileira, prega uma coisa, vive outra. É assim que está as finanças brasileiras. Quando chegou na torre de oração, dava para ver o lugar. Por causa de um prédio enorme que está sendo feito do lado, em homenagem à tolerância. Aí eu chamei a guia, falei, é ali o lugar. Chamei o Joseí, chamei a Lúcia, chamei o pastor Rodrigo, ou seja, os pastores. Falei, gente, que Deus me mostrou que nós vamos fazer um ato profético aqui, para tirar a igreja da sepultura. Só que Deus me falava mais, 70 anos de Israel, 70, nós ficamos anos com a letra Ain aqui, com a letra Ain ali. Quando se lembra aquela letrinha, parece um paz e amor com o dedo para baixo assim. Ain é a letra das fontes, a letra de abrir os olhos. 70 é o número disso. E o que Deus disse é o seguinte, eu vou abrir as fontes de novo. E eu falei, Deus, eu quero voltar antes do dia 29 de novembro para lá de alguma maneira. Quando eu cheguei aqui, no heliporto, o cara falou, volte com a sua esposa esse ano para cá. Eu pago para você, hotel, primeira classe, eu pago tudo, você só paga a passagem. Tentador. Falei, cara, mas não é isso, já fui com a minha esposa. Aí eu liguei para o filho do apóstolo Joseí, que é um apóstolo que eu apresentei para ele. E é uma das coisas que a gente precisa ser maduro. Quando os homens de Deus vêm até você, nem sempre você é a resposta, mas algum amigo teu é a resposta. E eu estava falando com ele, eu falei, cara, eu ganhei isso do judeu, mas eu não tenho a passagem. Ele falou, eu tenho as passagens. Eu faço a preço de custo, eu não vou ganhar nada, vai custar $1.100, você vai pagar em 10 vezes ainda, sem juros. Falei, opa, bacana, então vou pagar 300 e poucos, R$400 por mês para voltar para Jerusalém. Daí liguei de novo para o judeu, vamos ver se o judeu vai pagar o que ele me prometeu. Só que daí eu dei um passo de fé, falei, eu não quero ir com a minha mulher, não que eu não queira ir com a minha mulher. A gente não pode sair de novo, nosso filho já faltou tanto à escola esse ano, já ficou tanto na casa, que agora o nome dele é Benjamin Kundarimak Costa. Né? Já ficou tanto da casa do Eric lá, que ele já tem outro nome. E eu falei, eu quero levar o meu amigo, eu quero levar o apóstolo Sandro. E eu liguei para o judeu, eu falei, cara, o Judson conseguiu para mim. Na hora, ele falou para mim, o terrestre é por minha conta. Eu falei, como? Ele falou, o seu e do seu amigo, eu vou pagar tudo. Vou pagar o hotel, vou pagar o transporte, vou pagar o café e a janta. Isso aí dá mais ou menos $1.700. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Né? Por quê? Porque as profecias se cumprem rápido. O ano que vem nós voltamos. E o que eu quero fazer dessa vez é ir fazer um caminho novo, que não é o caminho que a gente fez, para ser um caminho menos cansativo, porque eu estou com
pedindo para o pessoal escrever pontos positivos e negativos, que eu quero sempre melhorar a igreja, melhorar tudo que a gente faz. Então eu queria terminar essa noite profetizando algumas coisas, mas dentre elas o abrir das fontes. Ainda que você não vá a Jerusalém esse ano, o ano que vem nós vamos em outubro. Nós mudamos a data por alguns motivos. Primeiro, porque agosto, eu não me toquei, é a alta temporada, é o verão deles. Segundo, é quente. Graças a Deus não estava tão quente. Estava 32, 33 graus. No dia do Mar Só Morto, no Mar Morto, que estava 40 e alguma coisa, e lá embaixo, no Mar Morto, estava 52. Coisa leve. Você parecia eu falei que eu fiquei me sentindo um frango cozinhando na panela. Você se sente. Porque a água é salgada, Você se quente, sente o sol na cabeça. carne Você fica com- boiando assim. Carne de panela. Né? Você é a carne e está dentro daquela panela. Sei quantos metros abaixo do nível. Gente, você andar de helicóptero e o cara dizendo, agora nós vamos 1000 pés abaixo do nível do mar. Você fala, cara, como que eu vou entrar abaixo do nível do mar, né? Negócio lindo demais. Então nós vamos em agosto, depois da festa do Tabernáculos, para ficar mais barato. Então nós vamos em também. outubro, depois da festa. Agosto é seu aniversário, querido. Em outubro, é. É outubro do ano que vem, tá? Mas, então eu estou muito feliz do apóstolo Santo estar aqui. Orem para que o passaporte dele saia logo, a polícia não entre em greve. Orem pelas pessoas que vão ofertar para ele pagar a passagem dele, tá bom? Então vai ser muito divertido, porque os 3 lugares mais importantes que eu quero ir são descer a Asquelon na casa do pastor Valdir, porque a irmã Ana está começando uma série chamada Irmãs de Oração. E onde é Asquelon? Divisa com a faixa de Gaza. Gente, lugar legal para fazer oração. Lugar legal para exercitar a fé. Né? Que você tá dizendo, pum, as bombas estouram, os mísseis caem do lado da sua casa. Deixa eu só falar uma coisa para a Mari, que a Mari hoje falou, né, que ia adorar em meio a qualquer situação. Quando ela foi falar lá, ela disse que ela já tinha adorado em todas as situações, menos durante a guerra. E aí Deus falou, você vai adorar enquanto está soltando bomba. Então ela disse que ela estava lá no quartinho, o negócio balançando, e ela lá cantando. E ela falou, eu tive a experiência de cantar realmente em todas as situações, né? Agora, você sabe qual é o nome do quarto de segurança nas casas de Israel? Heder Bitachon. Sabe o que é Bitachon? Confiança. Esse é o tempo de... No meio das bombas, existe o esconderijo do Altíssimo, o Heder Bitachon, debaixo das asas do Onipotente. Pode vir a bomba que quiser, o Senhor te protege. E o que nós queremos terminar esse Shabat, perdão de ter sido um pouco longo, mas, ou melhor, começar esse Shabat, terminar a celebração e começar esse tempo novo. Eu quero profetizar sobre suas finanças. Quero profetizar sobre seus sonhos, que eles saem da sepultura. E eu quero selar isso hoje com ofertas. Se você já trouxe suas ofertas, amém. Se não trouxe, traga com muita gratidão. Porque uma coisa, como disse a Lúcia, é adorar quando está tudo bem. Outra coisa é se adorar no meio da guerra. A melhor coisa que a gente pode fazer quando vai a Israel não é idolatrar um pedaço de madeira, de pedra, mas é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero louvar a Deus pelas 20 pessoas que pagaram. E aí, com essas 20 pessoas que pagaram, a pastora Lilian finalmente foi, e a promessa do mestre se cumpriu, que ela iria, e graças a Deus ela foi nossa primícia. Nossa oração é que a partir do próximo ano, de cada casa, pelo menos 1 ou 2 pastores vá. Deus me deu uma palavra profética, hoje Ele confirmou através do apóstolo Judson, que nos abençoou com a passagem a preço de custo, tá? Que são 7 anos, depois de 7 anos eu não sei o que vai acontecer. Então a partir de agora, nós vamos contar os 7 anos. Essa primeira, não é que não vale, mas a palavra que Deus me deu é que nós temos que subir mais 7 anos a Jerusalém. Para quê? A cada passo Deus vai mostrar, e nós vamos amadurecer. Só que eu já fechei a parceria com o apóstolo Judson. O apóstolo Judson está levando 40 e poucas pessoas da igreja dele. Um amigo dele está levando 36. Juntos eles estão levando cerca de 80 pessoas. Esse ano nós levamos só 22, contando com o bebezinho, né? Nós queremos o ano que vem levar pelo menos 70 pessoas. E o apóstolo Judson quer levar pelo menos mais 80. Então o nosso objetivo ano que vem é ter
4 a 5 ônibus que vão a lugares diferentes, ou seja, nós não vamos em 150 pessoas para o mesmo lugar, isso é insano, tá? Mas nós vamos fazer, então, finalmente, a conferência real lá, vamos gravar coisas lá em Israel para levantar recursos. E uma das coisas que nós selamos, e eu vou comunicar oficialmente para a igreja domingo, é a MCI São Paulo, a partir desse mês, começa a dar parte das suas primícias e dízimo dos dízimos para a Beit Emanuel. Porque essa casa aqui envia alguns recursos para fora. O Café da Linha é o maior lugar que a gente abençoa. Depois, Índia. Depois, Timor-Leste. Então, a gente envia para missões. E a nossa visão é plantar o reino de Deus na terra, não só com a MCI. Então, louvado seja Deus, porque a casa MCI São Paulo vai começar a investir em Tel Aviv, tá? E dali para as nações. Então, eu quero te convidar, nós vamos terminar adorando ao Senhor, nós vamos orar. Os que são mais antigos se lembram da Porta Dourada. Quando nós mudamos para cá em 2000, trouxemos uma réplica da Porta Dourada e colocamos aqui, né? Quando nós chegamos em Jerusalém, o salmo que a guia declarou junto conosco era Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Pai, nós oramos agora pela paz de Jerusalém. E pedimos perdão pelos pecados. Queridos, eu estava falando do filho do Valgen e esqueci de uma coisa. O pastor Pedro, quando falou sobre orar pelo exército, principalmente pelos cristãos, pasmem vocês. Essa é uma informação verídica e oficial. O exército e o governo de Israel paga para as meninas que ficam 2 anos no exército, 3 abortos. Toda menina de 18 a 20 anos que serve o exército de Israel pode fazer 3 abortos, pago pelo governo de Israel. Lembra que eu disse para você que o que mais me impressiona em Israel não é ver as pedras, mas é ver como Deus ama um povo daquele. É a maneira de Deus mostrar para a gente que Ele nos ama independente, a despeito do que a gente faça. Porque uma das coisas que mais se fala em Israel é a terra é santa, mas o povo nem tanto. Esse povo precisa ser santificado. Pai, nós pedimos perdão. Perdão todas as vezes que nós amaldiçoamos Israel. Perdão pelos pecados de Israel. Perdão pelos pecados que nós cometemos como Israel. Mas nós abençoamos a menina dos teus olhos. E declaramos Shalom, Yerushalayim. Paz seja sobre ti. Príncipe da paz entra nas sinagogas, nas mesquitas, nas casas, nos palácios, nos lugares de miséria, entra nas empresas, nos hotéis. Príncipe da paz, reine. Senhor do sábado, Yeshua HaMashiach, entra e dá descanso a esse povo que briga há tanto tempo. Entra e dá descanso. Nós profetizamos paz sobre ti, Jerusalém. Vamos trazer nossas ofertas e adorar ao Senhor com alegria, porque esse é o tempo de confiarmos no Abba Pai. Pai, trazemos nossas ofertas nesse 70º ano, quando se completa os 70 anos, quando se completa os 70 anos da volta e da profecia do Vale de Ossos Secos. Nós profetizamos: sejam abertas as fontes,
sejam abertas as fontes. Pai, prepara os corações, e assim como o Senhor deu o dinheiro para cada um ir para esse ano, já vai preparando o dinheiro para cada família, para que possamos juntos subir a Jerusalém e te adorar em espírito e em verdade. Se você pode, fique de pé, nós já vamos terminar. Adore mais um instante ao Senhor. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Você pode dizer mais uma vez: eu sei que estás comigo, Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. talvez você possa sair desse culto dizendo: puxa, mas não teve uma palavra. Ou talvez alguém possa dizer: o cara deu o voo porque ele tem o interesse que você leve pessoas. Ou ele deu o hotel porque ele tem o interesse. Eu creio em tudo isso. Eu também sei pensar. E eu também sou interesseiro. Porque o meu Deus é interesseiro. O nosso Deus, Ele deu o único filho que Ele tinha com o interesse de que você e eu se tornasse filho. Então, desde que o seu interesse seja para o reino, não é pecado. Eu quero levar o maior número de pessoas para Israel, não para ganhar dinheiro. Eu não tenho agência de viagem. Mas como meu amigo, o apóstolo Judson, ele põe $400 em cima de cada pessoa. Para quê? Para poder levar um apóstolo José de graça.
Esse ano ele está levando mais de 10 pastores. A viagem dele está custando $2.400 de preço de custo, ele está cobrando $2.800. Ele está indo em hotéis mais baratos que o nosso. Mas se você fizer a conta, 80 pessoas vezes $400 dá $32.000. Mas ele está levando mais de 10 pastores. E ainda 2 passagens está dando o preço de custo que ele não está ganhando nada. Então quando você começa a fazer essa conta, você começa a ver que tem um remanescente que é interesseiro, sim, que quer levar o maior número de pessoas. E nós nos juntando, eu profetizo que o apóstolo Sandro vai ter o ônibus dele o ano que vem, com os filhos que ele cobre, as 8 igrejas que ele cobre, mais a conquista. Nós vamos ter o nosso ônibus, o apóstolo José vai estar com o ônibus dele, vai ter o ônibus do MC em São Paulo. Vamos estar com muitos, porque juntos nós somos mais fortes. Quando você negocia para comprar para um, é um valor. Mas quando você junta 10, 20 igrejas, sai tudo muito mais barato. E todo mundo paga melhor e com mais alegria. Então, seja interesseiro, que nesse tempo de Ain, e ainda temos mais 2 anos inteiros na década de Ain, quando os Ain se alinham, nós estamos ainda em 2017, na década de 7, que é a década de 70, no calendário hebraico, e ainda Israel completando 70, que os olhos do Pai estejam sobre ti, e que as pessoas também olhem para você, cheio de interesse, e te abram portas, assim como Deus está me abrindo portas, para viajar de graça. 3 pessoas voar 1 hora sobre Israel não é barato, assim como o que nós estamos ganhando de oferta, são $1.000 e tantos cada um. Eu profetizo sobre você, vai chover na tua horta, porque pode ser que você não tenha subido dessa vez, mas tuas ofertas foram, e elas estão lá na Beit Emanuel, estão lá com a família Simberg. Tuas orações foram feitas lá no Monte Carmelo, lá no Monte das Bem-aventuranças e no Muro das Lamentações. Isso vai estar no nosso vídeo. Só que nós não deixamos uma oração no Muro das Lamentações. Sabe por quê? A palavra que Deus nos deu é que o lamento acabou na tua vida. Nós colocamos todo o pacote de oração num buraco que tinha no muro, e Deus me fez, junto com o apóstolo José, arrancar. O tempo de choro está acabando, porque a Bíblia diz: o choro pode durar 1 noite, a tua alegria vai chegar, a tua alegria está chegando. Eu espero você amanhã, 7:30 da noite.